São Francisco, Califórnia, 21 de janeiro de 2013. Nesse dia nascia a Open Whisper Systems, criadora do aplicativo Signal. O mundo ainda não sabia, mas estava prestes a conhecer um aplicativo de mensagens que ficaria famoso como o mais seguro já desenvolvido. Rapidamente, ele se tornou a escolha preferida de jornalistas, além de grandes personalidades também e pessoas comuns preocupadas com a sua segurança e privacidade. Casos recentes levantaram dúvidas sobre o quanto o Signal é realmente inviolável. Será que ele resiste mesmo às tentativas mais sofisticadas de invasão? Afinal, todo sistema tem as suas fragilidades, por mais robusto que pareça. E por isso que no vídeo de hoje nós vamos explorar como que funciona o algoritmo que garantiu ao Signal a sua reputação de segurança. Vamos também analisar vulnerabilidades já encontradas ou possíveis brechas, discutindo casos reais que questionaram ou continuam questionando a sua segurança absoluta. Será que o Signal é realmente seguro? É exatamente o que vamos descobrir agora. A ideia de proteger mensagens, ela não é nova. Muito antes da criação dos celulares, da internet, governos e indivíduos já buscavam formas de garantir que suas mensagens chegassem apenas aos olhos certos. E por incrível que pareça, já na Grécia Antiga, no século V a.C., os espartanos já usavam a famosa cítala para codificar mensagens militares importantes. Era um método bem rudimentar, mas extremamente eficaz para a época. Olha só, estou mostrando aqui para você logo na sua tela. É literalmente um bastão com uma fita em volta, E ali naquela fita você tem todas as mensagens codificadas. E não paramos por aí. Durante séculos, reis, rainhas, generais dependeram de códigos secretos para poder manter as suas estratégias protegidas. E um exemplo disso, um exemplo marcante, foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando a máquina Enigma da Alemanha, ela criptografava mensagens estratégicas. Só que, claro, eu acho que você já conhece da história, o grupo dos países aliados conseguiu decifrar esses códigos, em grande parte graças a matemáticos poloneses que compartilharam suas descobertas com os matemáticos ingleses, liderados por Alan Turing, que aprimoraram essas descobertas, acelerando significativamente o fim da guerra. Tem um filme excelente, que fica já a recomendação, O Jogo da Imitação, estrelado aí por Benedict Cumberbatch. Muito bom esse filme. A chegada dos computadores e da internet levou a criptografia para um próximo nível. Os anos 70 foram marcantes para a criptografia moderna, Em 1976, Whitfield Diffie e Martin Hellman desenvolveram o algoritmo Diffie-Hellman, permitindo pela primeira vez que duas pessoas compartilhassem uma chave criptográfica de maneira segura, mesmo sem nunca terem se encontrado pessoalmente. E apenas um ano depois, nós temos o surgimento do RSA, criado por Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman. Esse algoritmo ele é considerado um dos pilares, vamos dizer assim, fundamentais da criptografia e ainda é amplamente utilizado nos dias de hoje. No mesmo período também, anos 70, pessoal, nós temos o surgimento do Data Encryption Standard, o DES, desenvolvido aí por pesquisadores da IBM em colaboração com o governo dos Estados Unidos. Esse algoritmo também se tornou o primeiro algoritmo padrão, o primeiro algoritmo criptográfico padrão nível federal, estabelecendo as bases para a segurança moderna. E esses avanços também, eles tornaram a criptografia acessível não só para militares, governos, mas também para pessoas. E principalmente ali na década de 90, tem o surgimento do protocolo Pretty Good Privacy, o PGP, criado por Phil Zimmermann, que permitiu aí às pessoas comuns que elas pudessem criptografar as suas informações pessoais, principalmente e-mails, pela primeira vez, ampliando ainda mais a adoção e a importância da segurança digital. Não só o lançamento do PGP foi rodeado ali de um certo caos, teve toda uma situação que a gente pode continuar explorando em um próximo vídeo, mas o PGP ele foi e continua sendo essencial para proteger as comunicações de todas as pessoas. E hoje em dia a criptografia ela é amplamente utilizada em diversos
diversas tecnologias cotidianas. É tão utilizada que surgiram também várias moedinhas aí que usam, né, o nome cripto, mas no final não somam, não ajudam e só fazem as pessoas perderem dinheiro. Mas enfim, a criptografia de verdade, ela é usada hoje em dia para ter sites protegidos com HTTPS, criptografar e-mails de ponta a ponta. Nós temos ferramentas também como o VeraCrypt e o Cryptomator que criptografam os arquivos e aplicativos de mensagens como o próprio Signal, que também são exemplos de aplicação dessa área de estudo que, enfim, eu gosto bastante. Mas, Pio, como exatamente a criptografia funciona para garantir que as minhas mensagens fiquem protegidas? A resposta pode parecer difícil, mas ela está nas bases matemáticas que sustentam toda a criptografia moderna. E é exatamente isso que nós vamos entender agora. A palavra criptografia, em grego cryptos, significa escondido e graphein, né, significa escrever. Ela traz em si a ideia de proteger informações através de códigos. Na prática, é a arte de ocultarmos mensagens de forma que só o destinatário daquela mensagem consiga lê-las. Mas para a gente poder entender como que ela realmente impede que terceiros interceptem dados, nós precisamos olhar para as bases matemáticas que sustentam todo esse processo. As estruturas mais usadas na criptografia moderna são inspiradas em problemas computacionais considerados difíceis, ou seja, que exigem um tempo de processamento tão grande que se tornam inviáveis na prática. Vamos para 2 exemplos. O primeiro deles é a fatoração de números inteiros muito grandes. O algoritmo RSA, ele se fundamenta nessa dificuldade, na dificuldade de fatorar um número que é produto de 2 números primos gigantes. Calma, vamos simplificar. Para a gente entender de forma simples, vamos primeiro pegar aqui um caso pequeno. Vamos dizer que a gente quer multiplicar 13 por 17. Multiplicando ambos, chegamos a 221. Fatorar 221 não é tão difícil, né? É só a gente fazer o contrário. Afinal, 221 é igual a 13 vezes 7. Mas se a gente falar de números enormes, por exemplo, com 200 dígitos ou com 300 dígitos, essa tarefa ela se torna praticamente impossível com a tecnologia atual. Nós temos também o problema do logaritmo discreto. Então, sistemas como o próprio Diffie-Hellman e o Elgamal, eles se baseiam nessa dificuldade de resolver logaritmos em certos grupos matemáticos. Falei grego, mas calma. De maneira simples, o logaritmo ele é a operação inversa da exponenciação. Vamos dizer que nós temos 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, então 8. Certo? E como que seria a operação inversa? Então, a operação inversa seria log base 2 de 8 igual a 3. Entendeu? Em criptografia, nós temos versões ainda mais complexas, discretas desse conceito também, tornando muito difícil descobrir o expoente, né, quando a gente lida aí com números gigantes. E essa é a questão. A questão de, mesmo conhecendo a base, mesmo conhecendo a potência, fica extremamente difícil descobrir o expoente, o que torna a operação aqui extremamente inviável para quem não tem a chave secreta. E esses problemas, né, eles são considerados intratáveis porque não temos aí até agora nenhum método eficiente conhecido para poder resolvê-los. E é daí que vem a confiança nos algoritmos de criptografia atuais. Então, mesmo que a gente tenha um supercomputador, mesmo que a gente tenha um melhor computador hoje, ainda assim levaria milhares ou até mesmo milhões de anos para poder quebrar uma cifra robusta. É claro, eu não estou dizendo que a criptografia seria infalível, mas o ponto aqui é trabalhar com o fator tempo, ou seja, desincentivar um possível invasor, pois imagine, se demorar anos ou até mesmo séculos para poder quebrar uma cifra, o conteúdo ele pode nem ser mais relevante quando a pessoa ou organização finalmente conseguir decifrá-lo. É óbvio também que falhas podem surgir em implementações, estou falando aqui de erros de programação, ou também na segurança dos sistemas operacionais que podem sim abrir brechas para invasores. Mas no que diz respeito à parte estritamente matemática, as chaves privadas devem permanecer seguras e se as chaves
caem em mãos erradas, aí não tem muito o que fazer, né? Aí não é problema da criptografia, mas sim do aplicativo. E existe também a possibilidade de avanços futuros, como a própria computação quântica, né? De mudarem completamente esse cenário. Esse é um tópico que eu estou me debruçando no meu mestrado e pode, assim, mudar muita coisa em relação à criptografia e à internet atual. Isso porque alguns dos algoritmos de criptografia clássicos, eles podem ficar vulneráveis a ataques que hoje são apenas hipóteses. Mas agora eu quero te explicar como que essas ideias matemáticas, que inicialmente podem parecer um pouco abstratas, como que elas se aplicam no Signal e por que essas ideias são consideradas seguras. Bora lá! Antes da gente falar da matemática em si, é importante a gente entender o surgimento do Signal também. Ele não veio do nada. Existia um problema. Nos anos que antecederam o surgimento desse aplicativo, a maioria dos apps de mensagens simplesmente não oferecia nenhuma criptografia ou não oferecia criptografia de ponta a ponta, tornando então tudo suscetível à interceptação, a poder serem monitorados, enfim, uma série de coisas. Isso porque a internet da década passada, lá no início, ainda estava em processo de transição, tá? Muitos sites começavam ainda a adotar o HTTPS, mas também uma boa parte das páginas ainda estava usando o HTTP, que sim deixa o tráfego desprotegido. Enfim, foi uma transição. Não só uma transição da internet, mas também uma transição para os aplicativos. Para as pessoas, especificamente, a comunicação ainda era muito baseada ali em SMS, e-mail, serviços como Skype, MSN ou redes sociais acessadas pelo computador. Eu lembro ali que no início da década, se a gente quisesse mandar uma mensagem de um celular para outra pessoa, era SMS ou até mesmo ligação. Não existia WhatsApp, não existia Signal, não existia nada disso. E quem tinha ali um smartphone, ou seja, um celularzinho melhorzinho, mais inteligente, os primeiros modelos ali talvez da linha Galaxy, talvez os primeiros Motorolas, eles também não necessariamente tinham ali uma rede massiva de aplicativos de mensagem ou aplicativos mesmo para você baixar. E esses aplicativos nem tinham criptografia também. Então, foi nesse cenário de pouca transparência, de soluções mais restritas que a Open Whisper Systems apresentou aí o Signal ao mundo. O Signal, ele uniu segurança, código aberto e também facilidade de instalação em todas as plataformas, também preenchendo essa lacuna que até então não tinha nenhum aplicativo fazendo. Apesar do Signal ter surgido para resolver muitos gargalos de segurança, a comunicação instantânea em si já traz diversos desafios, tá? Em primeiro lugar, é preciso confiar em algum servidor, porque ele vai encaminhar as nossas mensagens. Mas será que esse servidor ele não está lendo ou manipulando a conversa? A maioria dos usuários nem sequer pensa nisso, né? Simplesmente chega, manda mensagem, enfim, tudo parece funcionar magicamente, mas não, tem um servidor no meio do caminho. E se esse servidor no meio do caminho for mal intencionado, ou se ele cair em mãos suspeitas, ele pode sim, em tese, dependendo aí do aplicativo, dependendo da tecnologia, interceptar ou alterar as mensagens. E se a gente voltar no tempo, todos os servidores daquela época tinham esse poder, né? Principalmente de todos os aplicativos que o Signal estava concorrendo na época. Skype, MSN, aplicativos de mensagem e até mesmo o próprio SMS. E é aqui que o protocolo Signal realmente faz diferença. Mesmo que um servidor ele se comporte, vamos dizer assim, de forma inadequada, ele não consegue ler ou modificar o conteúdo das mensagens que trafegam, porque tudo acaba sendo criptografado de ponta a ponta. E para não só ficar aqui nas minhas palavras, vamos ilustrar e eu quero te explicar como isso acontece. E para isso nós vamos recorrer à dupla clássica de Alice e Bob. Eles representam então duas pessoas que querem se comunicar com segurança, evitando aí confiar demais em um servidor. Então imagine aqui que o Bob Esponja, então Bob, ele quer instalar o aplicativo hoje, né, do Signal, e daqui a 6 meses a Alice vai fazer a instalação também do aplicativo Signal. Mas mesmo que o Bob esteja offline ou, sei lá, sem bateria, a Alice também, ela, depois de instalar, depois de 6 meses, ela quer enviar, iniciar ali uma conversa segura com o Bob. Mas como que ela pode ter certeza de que ela realmente está conversando com o verdadeiro Bob Esponja? Será que não tem outra pessoa? Será que o senhor Siriguejo não estaria se passando pelo Bob Esponja? Brincadeiras à parte, pessoal. A gente vai entender como que isso funciona
funciona através de um processo de troca de chaves chamado Key Exchange, que não depende de Alice e Bob estarem online ao mesmo tempo. O primeiro passo para garantir que essa conversa é segura é que cada pessoa tenha suas próprias chaves, algo que só elas conheçam. E no caso do Signal, quando o Bob instala o aplicativo, ele gera uma chave de identidade, uma chave principal que o identifica, e uma série também de pré-keys, ou seja, de chaves temporárias. E essas pré-keys, elas vão para o servidor, permitindo que Alice, mesmo se Bob estiver offline, baixe alguma dessas chaves e inicie uma sessão criptografada. Então, quando a Alice ela puxa essas pré-keys do servidor, ela combina com suas próprias chaves, resultando em um segredo compartilhado. Mas para que esse segredo seja criado sem que ninguém possa interceptar, a criptografia ela vai recorrer a um dos problemas matemáticos considerados difíceis que eu expliquei lá no começo para você. Você lembra lá do Diffie-Hellman? Então, nós temos o Diffie-Hellman Key Exchange aqui, a troca de chaves Diffie-Hellman. Mas como que esse processo ele vai garantir a segurança se nem as pessoas precisam estar online ao mesmo tempo? Talvez elas estejam a milhares de quilômetros de distância. E como que a gente pode garantir a segurança? Bora entender então como que isso funciona. Então nós temos Alice e Bob que querem gerar um segredo compartilhado, mesmo estando em lugares diferentes, sem que um terceiro tenha acesso a esse segredo. E o Diffie-Hellman, ele é um processo que possibilita exatamente isso, usando inclusive um conceito matemático conhecido como exponenciação modular. Calma, eu vou te explicar. Para a gente poder entender a ideia, pensa aí em um exemplo simples. Vamos elevar, por exemplo, 3 elevado a 4. Vai dar 81. Beleza? Tranquilo até agora. Mas se a gente quiser pegar esse resultado, ou seja, 81 mod 19, ou seja, 81 dividido por 19, e a gente vai ter o resto 5, certo? Beleza, Pio, até agora tranquilo. Mas o que faz isso ser seguro? Então, a parte mágica disso tudo é que como que essas operações simples, se a gente fizer com números extremamente grandes, pode ser sim fácil fazer essa conta. Muito fácil, aí, principalmente para computadores modernos. Mas, se você quiser descobrir o expoente, vai ser muito difícil se você só conhecer o resultado final. O que significa isso? Se eu chegar para você e já te der o resultado da conta, mesmo com esse resultado, vai ser muito difícil de você descobrir como que eu cheguei naquele resultado. Não entendeu ainda? Vamos fazer passo a passo aqui então. Ó, primeiro nós temos os parâmetros públicos. Nós temos Alice, nós temos Bob, e eles concordam em 2 números, né? Uma base e um módulo. Onde aqui um módulo, ele também costuma ser um número primo bem grande. A base também deve gerar diversos valores possíveis também para poder não facilitar ataques. E pronto. Nós temos também o segredo de cada um. Ou seja, a Alice aqui de azul, você está vendo ela escolhe um número secreto. Bob também faz a mesma coisa. E esses segredos, eles mantêm para si. Eles não são compartilhados. Depois nós temos as trocas de valores. Alice calcula a base elevada ao número secreto mod, um número que ela escolheu. Bob também faz a mesma coisa, porém usa o número secreto que ele escolheu, beleza? E aí então eles compartilham um com o outro o resultado dessa operação. E como o processo aqui não é facilmente revertido, mesmo que o invasor, tá vendo esse carinha vermelho aí, mesmo que ele veja esses valores, ele não terá uma maneira fácil de saber quais são os números secretos de Bob e de Alice. E aí, quando a Alice recebe o valor do Bob, ou seja, o resultado do Bob, ela pega esse número e eleva ele à potência do número secreto, módulo 19. Bob também faz a mesma coisa, eleva o número à potência do número secreto dele, módulo 19. E no final, olha só a mágica, nós temos ambos, Alice e Bob, com o mesmo número, já que a base foi elevada à potência de ambos os seus segredos originais, só que apenas aqui em ordens diferentes. E essa chave secreta que ficou nas mãos de cada uma é o resultado final, né? Ambos acabam com o mesmo valor, enquanto um possível invasor, mesmo vendo a base, módulo e os valores trocados, ele não consegue descobrir a chave. E o Signal, como que funciona o Signal? O Signal ele vai adotar esse conceito e implementar no aplicativo
de forma que até mesmo seus próprios servidores sejam vistos então como potenciais ameaças. Então, se ainda não ficou muito claro aqui, mesmo que o servidor do Signal veja todos os valores trocados entre Alice e Bob, ele não consegue saber qual é o número secreto de cada um, porque esses números ficam guardados localmente no aplicativo, ou seja, no celular de cada um deles, sem jamais serem enviados aos servidores. Beleza, Pio, mas mesmo conversando então de maneira criptografada, como que eu posso saber que eu estou falando com a pessoa correta? Como que a Alice sabe que ela realmente está falando com o Bob? Para isso, o Signal ele desenvolveu também o código de verificação. Tá vendo isso aqui na tela? Com esse QR Code, esses códigos aparecendo? Então, isso também é chamado de código de segurança ou Safety Number. E a lógica funciona assim. Cada usuário possui uma chave de identidade. O aplicativo ele gera um resumo, ele gera um hash, combinando então a chave de Alice e de Bob, ou seja, com a pessoa que você está conversando com a sua chave. E aí, se Alice e Bob compararem esse código, né, pessoalmente, ou por videochamada, ou em outro canal fora do aplicativo, eles podem verificar se é idêntico ou não. Se for idêntico, isso confirma que não temos ali então um intermediário mal intencionado, ninguém ali espiando ou se passando por qualquer um dos dois. Confirmando para Alice que ela esteve conversando com Bob realmente durante todo esse tempo e também continuará conversando com ele. Olha, mas essa é só a largada, tá? No Signal também existe um outro mecanismo de segurança ainda mais complexo chamado Double Ratchet. Enquanto nós temos aqui o Diffie-Hellman, que resolve como a gente pode iniciar uma conversa de maneira segura, sem depender ali da boa vontade do servidor ou de qualquer outra pessoa, o Double Ratchet ele garante que uma nova mensagem sempre use uma chave diferente. Isso significa que mesmo que alguém roube a chave atual, ele não conseguirá decifrar as mensagens anteriores ou até mesmo as mensagens futuras. E isso foi assim um salto enorme em comparação aos antigos sistemas de troca de mensagens, que basicamente usava a mesma chave para todas as conversas. O Signal ele realmente inovou na segurança de mensagens. Mas, Pio, como que isso funciona? Calma lá que nós já vamos entender. Olha, depois que Alice e Bob eles usam ali o Diffie-Hellman, que a gente já entendeu para poder estabelecer a primeira chave em comum, é hora então da gente manter essa conversa protegida, só que no longo prazo. E é nesse momento aqui que entra em ação o chamado Double Ratchet. Esse nome, ele significa catraca em português, ele faz referência a um mecanismo que só gira em um sentido, sem a possibilidade de retroceder. Ou seja, você não consegue entrar numa catraca que é só de saída, beleza? Geralmente não deveria, né? Mas por que isso é necessário? Olha, se Alice e Bob usassem a mesma chave para toda a conversa, bastaria então um invasor descobrir essa chave atual para ler todas as mensagens passadas e também futuras. Já esse algoritmo aqui, o Double Ratchet, ele impede esse cenário. Ele troca cada chave a cada nova mensagem. Assim, então, cada novo envio ou recebimento nós temos a geração de uma chave nova, tornando então a espionagem, a interceptação muito mais difícil. Mas não é só falar, né? Vamos entender então o funcionamento prático. Para a gente poder ilustrar aqui de forma simples, vamos imaginar mais uma vez a conversa entre o Bob e a Alice. Olha, ambos aqui possuem uma chave pública e uma chave privada, só que quando o Bob ele quer enviar a primeira mensagem, ele pega a chave pública da Alice e combina com a sua própria chave por meio do Diffie-Hellman, gerando então um número que será inscrito em sua catraca. Então ele gira a catraca para produzir uma chave temporária, utilizada então para criptografar essa mensagem. Além disso, o Bob também acaba enviando a sua chave pública para a Alice. E a Alice, então, depois de receber aquela mensagem criptografada, ela combina a chave pública do Bob com a sua própria chave privada, da mesma forma, tendo então o mesmo número que o Bob gerou. Então, a Alice, ao girar a sua própria catraca, ela cria a mesma chave e pode também descriptografar a mensagem que foi enviada pelo Bob. Agora você entendeu por que se chama Double Ratchet? Porque são duas catracas. Cada usuário, cada ponta possui a sua própria catraca para poder descriptografar suas mensagens através da geração de novas chaves.
Então, quando a Alice responde, ela pode optar, se ela quiser, ela pode trocar novamente os seus parâmetros Diffie-Hellman. Então, como que ela faz isso? Ela vai gerar novamente as chaves públicas e chaves privadas, só que antes de girar a catraca e criar a chave para criptografar a sua resposta. Bob também pode fazer o mesmo ao receber a mensagem, atualizando o número inscrito em sua máquina, ou seja, em sua catraca, com uma nova chave pública de Alice. E ambos aqui, Alice e Bob, toda vez que eles mandam uma mensagem, eles ficam repetindo esse processo, né? Cada um enviando uma nova chave pública em cada mensagem, garantindo que as chaves usadas para criptografar sejam sempre renovadas. E é dessa renovação aqui, dessa questão constante, que vem a segurança do Signal. Se uma chave for comprometida, as próximas elas não ficam vulneráveis, porque cada mensagem ela é protegida por uma nova chave. Quando avaliamos a segurança de um sistema criptográfico, um dos primeiros passos é tornar o funcionamento dele público. Por quê, Pio? Porque mesmo conhecendo todos os detalhes, imagine o seguinte, coloquei lá, está público, todos os detalhes você consegue acessar. Se um atacante não consegue quebrar o sistema conhecendo todos os detalhes, isso pode indicar que sim, o algoritmo de criptografia é um algoritmo robusto. Porém, a gente não pode só confiar no algoritmo cegamente, né? Não basta a gente, enfim, fechar os nossos olhos e garantir que todo o resto do aplicativo seja seguro. Nós temos 3 coisas que a gente precisa considerar. A primeira delas é a implementação. Primeiro, é preciso que a gente verifique se o código que está implementando aquela criptografia, ele não apresenta algum erro, alguma brecha, alguma falha de programação que pode, enfim, enfraquecer o protocolo, mais sólido que seja. Segundo, nós temos o próprio sistema operacional onde está rodando aquele aplicativo. Se o sistema operacional do dispositivo estiver comprometido, não adianta muita coisa, né? O invasor ele pode capturar as mensagens antes mesmo de serem cifradas ou decifradas, né? E isso vai anular tudo. Não adianta a gente ter toda uma coisa ali para proteger o caminho, sendo que o início e o fim estão comprometidos, né? Não adianta também usar o Signal naquele Windows todo craqueado, né? Cheio de jogos craqueados. Não adianta, porque todos os softwares maliciosos que estão instalados ali, eles podem capturar as mensagens antes de serem criptografadas. E a terceira coisa é o próprio comportamento do usuário. Engenharia social, golpes e o uso descuidado do aplicativo também comprometem a segurança. Mesmo a melhor criptografia do mundo, ela não protege quem entrega suas chaves, suas senhas a um golpista. O Signal, por exemplo, não está imune a problemas de implementação ou falhas em sistemas operacionais. Em setembro de 2019, por exemplo, a pesquisadora de segurança Natalie Silvanovic, do Google Project Zero, descobriu um bug no Signal para Android que permitia que um invasor pudesse espiar o usuário sem o seu conhecimento. Esse erro ele se aproveitava de uma falha ao silenciar a chamada, e aí possibilitava que o áudio permanecesse aberto mesmo após a chamada, entre aspas, terminar. E a equipe do Signal foi lá, corrigiu, lançou um patch no mesmo dia. Para quem quer conferir, foi a versão 4.47.7, mostrando também que, embora as vulnerabilidades possam surgir, a resposta rápida também é fundamental para manter a segurança. Um outro exemplo também são as falhas CVE 2023-24068 e 069, que afetam o Signal para desktop, isso na versão 6.2. Essas falhas, elas permitiam que em cenários de acesso físico ao computador, alguém conseguisse ter acesso a anexos sensíveis ou substituísse esses anexos dentro do local onde ficava o cache, né, onde ficava o armazenamento temporário do aplicativo. E com isso, um atacante poderia mascarar um conteúdo malicioso, fingindo ali ser alguma coisa legítima. Então, mesmo que o servidor do Signal aqui não tenha sido comprometido, a brecha, ela sim afetou os arquivos armazenados localmente nos desktops, ou seja, nos computadores. Além disso também, nós temos uma limitação geral se um atacante tiver acesso físico a um dispositivo, né, gente? Então, ele precisa estar dentro da sua casa. Ele precisa, por exemplo, acessar o seu notebook, seu computador, você esquecer aberto em algum lugar, né? Então, não é uma coisa completamente fácil de ser executada também.
Mas uma outra coisa, né? Se alguém tem acesso físico e acesso total ao seu dispositivo, não é apenas o Signal que fica vulnerável, mas todo o celular, todo o computador, né? Se não tem nenhuma proteção, tudo vai ficar vulnerável. E quando isso acontece, não significa que o protocolo ou o aplicativo sejam frágeis, mas sim que o sistema operacional foi comprometido, ou seja, que o computador, o dispositivo foi comprometido, e não o Signal. O invasor, então, ele tem a possibilidade de ver as mensagens mesmo antes de serem protegidas, ou mesmo depois de serem descriptografadas localmente. Mas, né, claro, existem aí alguns meios, né, de comunicação que pegam algum tipo desses cenários e falam, nossa, o Signal foi comprometido. Enfim, não só meios de comunicação, mas também em dezembro de 2020, nós tivemos aí a empresa Cellebrite, que publicou como que um dos seus produtos conseguiam, entre aspas, extrair dados de um aparelho Android desbloqueado, acessando a chave de criptografia do banco de dados interno do Signal. A mídia foi a loucura, né? Relatou isso como se o Cellebrite finalmente conseguiu quebrar a criptografia do Signal. Mas, na verdade, foi apenas um dispositivo que já estava destravado em posse física de um invasor. Então, nessa situação, praticamente qualquer aplicativo, dispositivo fica suscetível a invasões, né? Porque, de fato, ele já foi comprometido. E é por isso que precisamos diferenciar quando nós temos uma falha real no aplicativo ou uma simples invasão ao dispositivo, né? Para a gente poder entender o nível de segurança de cada aplicativo. Na maioria das vezes, aqui no caso do Signal, acaba sendo o elo fraco o usuário, porque acabou instalando alguma coisa, tornando o sistema operacional comprometido, ou também mau uso. E isso por si só não significa que o aplicativo seja inseguro ou que o protocolo tenha sido violado, mas sim que houve uma falha em uma das partes, na parte que está utilizando ali a ferramenta. E para garantir que a segurança não dependa apenas do protocolo criptográfico, o Signal também mantém todos os seus códigos, aplicativos, servidores, tudo em formato aberto, né? Tudo de código aberto, open source, para que dessa forma qualquer um possa auditar, expor talvez as vulnerabilidades potenciais, permitindo correções rápidas, né? E de fato, a forte criptografia de ponta a ponta do Signal, somado a essa transparência, faz desse aplicativo uma das melhores opções, ou a opção mais recomendada para quem busca segurança digital, para quem busca segurança para as suas mensagens. Mas você precisa entender, nós precisamos entender que não existe bala de prata ou invencibilidade absoluta. É uma combinação de um bom protocolo, a implementação cuidadosa, né, dos desenvolvedores e, claro, o uso responsável que vai assegurar que as conversas sejam realmente seguras. E mesmo considerando também até mesmo o futuro aqui da computação quântica, né, que pode ser sim uma ameaça às criptografias atuais, que eu acabei comentando lá no início, cara, o Signal também já pensou nisso, né? E ele já implementou mecanismos como o PQXDH, que é o Post-Quantum Extended Diffie-Hellman. Ou seja, ele fez uma modificação ali do algoritmo Diffie-Hellman, só que agora é para resistir a ataques de computadores quânticos. E isso é um grande diferencial, porque pouquíssimos aplicativos de mensagens já possuem essa proteção. Então o Signal, ele continua sendo uma das melhores opções para quem busca segurança e privacidade nas comunicações. E isso não só acontece pelo protocolo ser sólido, né, mas também graças a todo esse ecossistema aberto, né, todas essas correções rápidas que o Signal também tem sempre implementado quando algum problema aparece. E a gente precisa entender que nenhum sistema, nenhum aplicativo vai resolver tudo sozinho, né? A segurança digital, ela depende muito de nós, usuários. E a criptografia, ela é só a primeira linha de defesa. Ela é só uma das coisas, né, que fazem parte aí da segurança digital. Mas a gente, como usuários, precisamos de dispositivos protegidos, precisamos ter boas práticas de segurança, né? Ter boas práticas de cuidar das nossas senhas, cuidar dos nossos dispositivos, verificar o que está entrando, o que está saindo e, principalmente, evitar golpes de engenharia social. Claro, ficar de olho aí nas atualizações e não utilizar um dispositivo desatualizado, cheio de vulnerabilidades, porque, claro, aí vai ficar difícil do Signal te proteger. É como se tivéssemos uma fortaleza, só que a porta da frente, né, tá aberta e qualquer um pode entrar. E para quem quer se aprofundar ainda mais em segurança digital, aprender
práticas, estratégias, entender tudo aí sobre esse mundo e tirar dúvidas diretamente comigo, olha, vem para a Map Academy, assine aqui pelo link na descrição ou pelo nosso clube de membros, tá? E já que nós estamos falando de segurança e você chegou até aqui nesse vídeo, calma, nem todos os aplicativos e serviços seguem o mesmo padrão do Signal. Infelizmente, tem aí um gerenciador de senha chamado LastPass que está trilhando um caminho de decadência. E nesse vídeo aqui do lado, conversamos sobre toda essa situação. Valeu e te vejo lá.